Olá, servidores que nos acompanham através do Facebook e também do YouTube. Hoje um tema especial que nós vamos debater e esclarecer, que é a respeito do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de endemias. Em junho de 2014, o governo federal editou uma lei estabelecendo o pagamento de um piso para essas duas categorias, na época o 1014. No que nós tivemos aí conhecimento que a lei foi promulgada, o sindicato iniciou imediatamente uma discussão com o município, com o ex-prefeito Marcelo Rangel e com a Secretaria de Recursos Humanos para que fosse implementado um piso, já que é uma lei federal, assim como nós temos o piso dos professores. Passado algum período de discussão, o governo entendeu que não deveria cumprir a lei e aplicar o piso. O sindicato fez uma assembleia com os trabalhadores, tanto com os ACS quanto o ACS, e foi deliberado que o sindicato deveria procurar o Poder Judiciário para que essa lei fosse cumprida. Isso ocorreu em dezembro de 2014, o sindicato entrou com ação. Entrou com ação tanto para os ACS quanto para os ACS. Então, o município, mais uma vez, não cumpre uma lei federal, o que aí desagou em diversas ações no Poder Judiciário. E nós estamos aí numa fase do processo, e a pergunta sempre dos trabalhadores: como é que está a ação, Roberto? Diariamente nós temos pergunta aqui dos ACS, até porque os demais servidores, os ACS, já receberam a ação deles. Então, por que essa diferença? Então, nós estamos aqui hoje com o Dr. Anderson Souza para esclarecer, ele que também está acompanhando este processo, o andamento desses processos, para esclarecer os nossos servidores a etapa que está o processo, enfim, e por que dessa diferença entre os ACS e o ACE. Anderson. Olá a todos. Então, a situação dos processos foi basicamente o seguinte, Roberto. Foram divididos em duas ações, uma, como você já disse, para os ACE e outras para os ACS. Os ACE é um processo com menor número de pessoas, então ele teve uma evolução mais rápida. Mas ambos tiveram a fase de conhecimento, que é a fase de discussão se eles teriam ou não direito, foram reconhecidos para os dois. E dos ACS, com o reconhecimento do direito, entrou na fase de liquidação, ou seja, a fase para apurar qual seria o valor para cada trabalhador em relação à diferença do piso. Esse início dos cálculos dos ACS foi no ano de 2017, então já são quase 4 anos, né, que já eles estão discutindo. E como o número de trabalhadores dos ACS são mais de 450 substituídos, mais de 450 ACS, isso demora um certo tempo para que seja calculado todos eles. E o perito fez esse primeiro cálculo, o município encontrou algumas situações que ele entendeu que eram equivocadas, nós também entendemos algumas coisas que deveriam ser corrigidas e foi feita impugnação e embargos. Após isso, saiu a decisão, voltou para o perito refazer o cálculo desses mais de 400 servidores. Foi refeito e isso foi uma constância desde 2017. Então, só para esclarecer aos ACS que estão interessados realmente, existiram muitos embargos nesse processo em relação ao cálculo, para saber quanto que era devido para cada um dos substituídos. Então, por isso, dessa demora em finalizar essa parte da questão dos cálculos realmente. Então, isso que tem realmente segurado o processo, diferentemente dos ACE, que os ACE o número era bem menor, não chegava nem a 100 substituídos, e foi feito de uma forma mais rápida e também não teve quase discussões em relação ao cálculo. Foi um cálculo mais breve e mais rápido, então não teve tanta diferença. E só para exemplificar, digamos que nesses mais de 450 ACS, tem lá 20 trabalhadores que deveriam, né, no cálculo correto, receber R$5.000 e o perito colocou lá que eles têm direito a R$1.000. Aí a nossa assessoria jurídica vai questionar, mas não é R$1.000, o valor correto dele seria 5.000, e aí a justiça manda para o perito de novo refazer. Isso. Mesma coisa ao contrário, se eles têm direito a 5.000 e o perito aponta que eles têm 10.000, do outro lado o município vai dizer, não é R$10.000 para esses 20, é 5.000. Só que como todos eles estão no mesmo processo, volta o pacote inteiro, o cálculo inteiro para o perito. Exatamente. E aí tem os prazos, né? Então o prazo que é estabelecido pelo Poder Judiciário, então nesse vai e vem, digamos, de cálculo, que ele acaba interferindo um pouco, né? É exatamente nisso que é a demora, né? Então, a hora que volta, então ele vai ter que analisar todos os cálculos, porque volta inteiro, ele vai analisar e ele demora um tempo para apresentar.
Inclusive, o perito pediu diversas vezes a dilação de prazo, o aumento do prazo para poder refazer. E daí o que acontece? Ele refaz o cálculo, aí ele manda para o município, apresenta no processo. Aí o município vai verificar, nós também vamos... Não, mas tem mais um erro. Do recálculo surgiu um novo erro. Aí eu tenho outro embargos e volta para o perito, e o perito também se manifesta. A juíza julga se está certo ou não está certo e volta para fazer o cálculo. Então isso que vai tiveram demorando. Alguns trabalhadores que não estavam no processo, né, que nós verificamos não estavam, e o sindicato pediu para que eles fossem incluídos no processo, né? Isso, exatamente. E esses ainda, inclusive, nem estão nos cálculos, alguns deles. Que nós já pedimos várias vezes, já reiteramos, mas ainda não chegou nem na fase da inclusão desses servidores, que são, não me recordo exatamente a quantidade, mas tem alguns que também não estão ainda. Então isso também, infelizmente, demora um pouco pela questão de ter que voltar. E agora, no últimos embargos que foi apresentado, que é agora de janeiro, algumas situações que o município colocou, e uma delas é em relação à contribuição previdenciária e a alíquota do INSS. E isso repercute em todos eles. Então, volta todos eles, refaz todos eles. Então, isso e até porque não é somente duas partes interessadas, né? Os trabalhadores, nós, sindicato e o município. Sim, tem e tem a União também. Da Previdência Social, né? A União que também é interessada, porque eles vão receber parte do valor deste processo, né? E o que acontece? Muitos dos cálculos, quando foram apresentados, dos embargos e das impugnações, quase todas foram realmente procedentes. Ou seja, estava certo realmente que o cálculo estava errado. O que poderia ter acontecido? Em algum ponto o juiz entender, não, tá certo o cálculo e vocês que estão equivocados. Não acatar o pedido do município ou o nosso, mas ele sempre acatou. Sempre acatou. E é possível apresentar o agravo de petição, que é um recurso aonde manda-se o processo pro tribunal. Aí o tribunal vai decidir se tem razão ou não tem razão. Mas não chegou nessa fase, não chegou nessa fase. Tribunal. Mas caso fosse, pela questão realmente da demora. Se fosse, isso ia travar ainda mais a finalização desses cálculos. Tanto que nós fizemos uma assembleia com os trabalhadores, tanto com os ACS quanto com os ACS, aqueles que participaram aqui no sindicato vão lembrar, justamente porque tinha um ponto ali que a gente, se a gente não apresentasse para o Poder Judiciário que havia um erro no cálculo, o município ia embargar, ia para o tribunal, aí há 4, 5 anos poderia atrasar muito mais. Então foi feita essa assembleia e foi dada uma deliberação e nós seguimos, e o que foi colocado pelo sindicato foi acatado. Exatamente. Então, de certa forma, ele evitou um atraso ainda mais do processo. Porque caso não tivesse sido acatado, se não tivesse sido feita aquela assembleia, com certeza teria o agravo do município. Então a assembleia foi importante. Sim, e com certeza esse agravo seria provido. Não ia estar nem julgado ainda. Não estaria nem julgado ainda, muito provavelmente. Mas com certeza ele seria provido, porque era uma discussão que neste realmente caso o município estava tinha razão. Tinha razão. Nós evitamos isso para tentar acelerar. Mas... Só que quando você fala acelerar, não deixar o processo ficar 3, 4 anos parado. Só para julgar. O processo não está parado, ele está em andamento, ele tem a tramitação. Constante andamento, pela questão dos cálculos. Você pega a ação dos professores lá da hora de atividade. Ficou alguns anos ele parado, esperando uma decisão, um agravo, né? Vamos chamar assim. Inclusive, dos professores, é importante eles também terem conhecimento, são mais de 3.400 professores e está desde 2015 nos cálculos. Então, para ver que realmente não é tão simples, demora realmente. E nesse caso, assim, a pergunta que vocês, mas vai ficar até quando? Porque assim, a maior parte das divergências do cálculo já foram sanadas. Tem vamos chamar de pequenos detalhes. Agora eu acredito que falta poucas coisas para finalmente finalizar e definir realmente o valor para cada um deles. E com relação ao Poder Judiciário, tem o que o sindicato ou o que o município fazer para que de repente esse cálculo não volte novamente para o perito para fazer uma nova revisão? Até nós estamos até vendo a situação desses que ainda não foram apresentados os cálculos, que são mais um número de servidores. A ideia nossa seria até conversar com a juíza para ver a possibilidade destes cálculos não ir para esse perito, e sim ir para o município, que isso agilizaria o cálculo. Então ele faria o cálculo desses que não estão incluídos, mandaria para nós conferiríamos e ia acelerar. Porque do contrário vai voltar para esse perito e realmente nem é tanto do perito em si, mas é que a demora a tramitação prazo pro perito. Até porque mesmo que vá para o município não vai ser um cálculo de hoje para amanhã, vai demorar, demora alguns dias para ser feito. Porque que daí a gente pensa assim, vai fazer só o cálculo da diferença. É só o que eu tenho de diferença, mas não é só da diferença, né? Ele repercute em muitas coisas. Férias, 13º, faltas e atrasos. Que era uma das situações do agravo que poderia ter tido do município. E isso, querendo ou não, demora para ser feito, porque tem que fazer o levantamento da folha de pagamento inteiro. E então, de 1 a 1. De 1 a 1 de quase 5 anos. Então, isso realmente é que demora.
E infelizmente é mecânico, né? Tem que pegar um por um e fazer. Olha a folha Por de isso, pagamento, olha o cálculo. Olha a folha e olha o cálculo. até Tem que finalizei. olhar a frequência para ver se não teve atraso. Isso, então é aí que é o ponto, por isso da demora. Então, às vezes entende, mas tá demorando demais. Infelizmente, pelo número do substituído, realmente é um processo que a tendência realmente era demorar. Mas a ideia nossa desses outros é fazer até quem sabe, uma audiência com a juíza para que inclua o mais rápido possível e que não seja esse perito que faz para... Nem esse nem outro, não seja nomeado um perito. Exato, não seja nomeado. Que seja feito o cálculo pelo município ou pelo sindicato e a gente faz, digamos, uma conferência mais rápida sem ter um às terceiro. Vezes até fora do processo, confere tudo certinho e só junta o cálculo já homologado, certo? Então isso agiliza para esses que ainda não estão incluídos. Mas em relação aos demais, ainda está nessa fase. O município embargou em janeiro. O perito se manifestou sobre os embargos, falou que realmente teve equívocos na hora do refazimento do cálculo e agora vai para a juíza dizer se tem razão ou não tem razão. É quase que certo que a juíza vai dizer, realmente está errado, refaça o cálculo, retifique o cálculo. Aí vai voltar para o perito e o perito vai refazer de novo. Então isso que... E a juíza dá um prazo para o perito. E às vezes o perito acha que aquele prazo não é suficiente. É curto, pede para a juíza mais prazo. E nesse caso, nosso sindicato, nem o município tem como interferir. Não, que é uma não questão da justiça. Sim, é a questão da justiça. Se ela acatar o pedido do perito, olha, precisa de mais 60 dias para mim terminar esse cálculo. Ela pode acatar e não tem como interferir. Por isso que o processo está desde 2017 em cálculo. Então aí que são 4 anos. É um tempo bem grande. Então, por isso que... É grande, mas é normal num processo é grande, mas é bem corriqueiro. Né? Envolvendo mais de 450 trabalhadores. Exatamente. Né? Então, é algo normal. Mas é porque da hora que chega pro perito, puxa, mas olha, são 450 para corrigir. Olha, nesse prazo que a doutora me deu, infelizmente eu não consigo. Eu preciso de mais prazo. Aí concede mais prazo. E isso que vai acontecendo com o processo. Mas citou esse pedido que a nossa assessoria jurídica deve fazer ao Poder Judiciário para que, na próxima etapa de cálculo, não seja... determinado um perito externo para se fazer, que seja feito entre as partes, já que a maior parte das divergências já foram sanadas, vamos chamar assim, que tem alguns detalhes agora, e a inclusão desses detalhes que não estavam no processo. Então, está numa fase mais final dos cálculos, mas realmente, como o doutor Anderson falou, é um processo que ele tem muitas indas vindas por causa da questão dos cálculos, número de trabalhadores e todos esses detalhes, de faltas, atrasos e a repercussão dessa diferença em todas as verbas. É bom eles lembrar disso, porque não é, como a gente falou, não é só o salário do mês. Não é só aquele do mês, vai refletir em tudo. Tem gente que já saiu do município. Teve os que já saíram em férias, em décimo, em fundo de garantia, na rescisão, no INSS da aposentadoria, no INSS que é descontado do servidor do que a contribuição do município, eventualmente no imposto de renda, embora acredito que não vai ter nenhum. Mas assim, ele é uma cascata, então ele faz o cálculo daqui e isso vai gerar isso. Então essa aqui realmente é a demora pela quantidade. E agora aguardar a justiça se manifestar quanto à questão dos embargos do município, para que o perito refaça novamente esses cálculos, que não é um número muito grande, mas tem que ser refeito se a justiça acatar o pedido do município. Exatamente, que provavelmente vai acatar. Então, na outra etapa, que aí a nossa assessoria vai fazer esse pedido para o Poder Judiciário. Isso, é importante saber que a partir do momento que acate, aí segue-se. Se vamos dizer que não tem mais discussão nenhuma de cálculo, tá tudo certo, aí homologa seu cálculo, que é quando definiu o valor. Que não mexe mais. Não mexe mais. Homologando o cálculo, aí o município é citado para pagar em 60 dias, igual foi dos ACE. Aí o município, já é bom todos terem conhecimento, infelizmente não paga dentro dos 60 dias. Aí vai ter que fazer o sequestro do valor. E dos ACE, como teve pouca divergência no cálculo e é um número reduzido de trabalhadores, todos já receberam. Exatamente. Então, para ver a diferença, né? É a mesma lei, mas pela situação de uma quantidade dos ACS, se não me engano, são 83 trabalhadores e dos ACS mais de 450. Então, uma quantidade grande. E dos ACS não teve divergência de cálculo. Então, esse aqui é o cálculo, município, sindicato, manda pagar. Mais ou menos assim. Dos ACS já não foi da mesma forma. Não foi igual. Então, a situação aí do processo que envolve a diferença do piso dos ACS especificamente, que dos ACS já está resolvido, está pago, o pessoal já gastou dinheiro, inclusive, já está parceiro. Dos ACS, infelizmente, por essa questão que foi explanada aqui, quantidade de trabalhadores, divergência nos cálculos, que o processo tem demorado e é um processo que no Poder Judiciário, embora para nós, trabalhadores, para os ACS, acho que está muito arrastado, mas é a tramitação da justiça, então não é culpa nem do sindicato, nem do município, nem do Poder Judiciário. É isso que acaba ocorrendo num processo
deste, né? Então, mas neste caso tem já um encaminhamento a ser adotado e esperamos que o Poder Judiciário também acate o nosso pedido. Sim. Porque nem sempre quando o sindicato faz um pedido ou o município faz um pedido, a juíza acata. No caso daquela assembleia que nós fizemos, para tentar evitar uma demora muito maior, né, poderia demorar mais 4, 5 anos esse processo. Para daí chegar nessa fase dos primeiros cálculos. Isso, então ele ia ficar mais. paradinho lá esperando uma decisão, não ia nem movimentar 4 a 5 anos. E a gente conseguiu evitar isso. Então já foi uma conquista e a justiça acatou o nosso pedido. Então evitou-se que o processo se arrastasse por mais 4, 5 anos. Então já foi um ponto positivo. Então agora aguardar a próxima etapa e assim que nós tivermos uma informação que seja assim relevante, porque às vezes o pessoal teve, às vezes a movimentação, a juíza dá um despacho, o perito, são coisas assim irrelevantes, normais, né? Acontece agora sempre. Não é esse processo físico, mas antes saía dessa mesa e ia para aquela mesa. Não adianta nós, saiu de uma mesa e foi para outra. Nós não vamos dar essa informação para os trabalhadores. Então, a gente vai trazer informações quando forem realmente relevantes, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, a nossa maior anseio é que finalize logo, para que todos os trabalhadores já recebam, né? Como a gente... Né, todas as ações, não é questão de torcer, porque da nossa parte nós torcemos que o município tivesse cumprido a lei, reconhecido lá nem atrás, existisse esta ação. Era o mundo ideal. Mas o município, infelizmente, não cumpriu a lei, mais uma vez deixou de cumprir a lei, e aí tem uma ação envolvendo, neste caso, mais de 450 trabalhadores, e infelizmente, aí foi uma patinada do município, mais uma vez, não cumpre as decisões, as leis federais. Então, hoje seria essa uma informação específica direcionada aos nossos agentes comunitários de saúde, Dr. Anderson explicando o andamento do processo. Obrigado a todos e até a próxima.